Muito bem. Autoconsciência. A autoconsciência é a conquista realizada pelo self após os primeiros meses da infância, quando surgem os evidentes sinais de que se é uma pessoa e não mais um animal racional orientado apenas pelo instinto. Essa formosa concessão de tornar-se consciente, embora as dificuldades iniciais de identificação e os conflitos que surgem durante o processo de crescimento, é uma das mais belas aquisições do ser imortal, quando transitando no corpo. É a característica especial do ser humano que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos, selecionar, por preferência pessoal, aquilo que lhe é apetecível, deixando de lado o desagradável, que pode elaborar esquemas em torno de abstrações, de considerar o ético, o estético, o nobre, diferenciando-os do vulgar, do grosseiro e do indigno. A autoconsciência amplia-se e amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser, propiciando-lhe a libertação de tudo quanto o junge ao passado. A mãe arbitrária, o pai negligente, as situações penosas, desde que haja o esforço de aceitação de novos desafios existenciais. Somente nos sonhos se apresentarão os símbolos tormentosos que devem ser trabalhados à medida que a autoconsciência favoreça o self com a sua realidade e soberania em relação ao ego, que passou a existir a partir do momento do raciocínio, do discernimento entre o ser e o estar. O animal irracional permanecerá jugulado ao instinto, sem a capacidade de distinguir o belo ou expressar-se de maneira coerente. Será interpretado pela mente consciente do ser humano, que lhe entenderá os reflexos condicionados, as necessidades e automatismos, nunca, porém, ele próprio percebendo racionalmente o significado dos símbolos, nem dos acontecimentos à sua volta. Esse animal, sem dúvida, estará livre dos conflitos da culpa, do remorso, que são valores aflitivos que acompanham o despertar da autoconsciência e da sua implantação. É o preço, porém, que o ser humano paga pela conquista, produzindo a seleção entre os automatismos da fatalidade biológica de animal no rumo da individualidade consciente. É provável que muitos indivíduos aspirem ao não sofrimento que se deriva da autoconsciência, preferindo as noites dormidas longamente, sem sonhos catárticos, representativos dos conflitos que estão sendo eliminados. Em consequência, não teriam ideia do seu próprio estado, por falta da autoconsciência, dessa incomparável capacidade de entender e de estabelecer metas. Naturalmente, é também essa conquista que o libertará da ansiedade
e das suas tramas, eliminando a culpa, o desprezo de si mesmo, a perda de sentido, o vazio existencial, embora os propicie em determinados estados de desenvolvimento, dando-lhes significado psicológico, alegria de viver, realização planificadora. Não poucos psicólogos e filósofos discordam do conceito do self, afirmando que nele interromperia o contínuo dos animais e por não se terem provas científicas do momento em que surge e começa a desenvolver-se. Isso é muito complexo porque quando nós conversamos com um filósofo, um psicólogo que não traz a raiz da espiritualidade, é complexo, porque eles não aceitam, eles não têm a história do passado que nós temos. O self, no entanto, é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades e de conceitos, de emoções e de sentimentos. É a consciência da individualidade e não uma faculdade apenas intelectual. Isso é importante que a gente entenda. Sem dúvida, se trata do despertar do espírito, enclausurado na argamassa celular, diferindo do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. O self é aquele elemento que traz toda a história da nossa vida, presente e passada. Por isso que eu insisto em afirmar a importância do estudo de Jung, do inconsciente coletivo, que gerou uma série de discussões, mas fundamental. Esse self, quando coerente e saudável, recusa-se ao abandono que o indivíduo em transtorno de comportamento se permite, quando o ego encontra-se atormentado e instável. É a sua faculdade de optar, de discernir, que irá trabalhar pela recuperação das suas potências e da sua realidade, avançando para o estágio luminoso. O objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas. O Deus interior, tornando-o pessoa, uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetal e animal, mas dependendo das escolhas, da lucidez das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas. A infância humana é a mais longa entre todos os seres que nós podemos citar e conhecer, exatamente para permitir recursos de desenvolvimento para o espírito alcançar a sua plenitude, porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandezas e pequenezas que a caracterizam, com uma história muito própria, nunca havendo iguais, mesmo quando se trate de gêmeos, de criaturas duplas ou quíntuplos, cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual, o progresso avançado. Olha que coisa fantástica. Não existe
possibilidade de múltiplos. Não, cada um é cada um. Cada ser tem a sua individualidade. Mesmo os gêmeos, como é o meu caso, nascer no mesmo dia, na mesma hora, alguns minutos de diferença, nós somos totalmente distintos. E eu posso dizer isso com propriedade. Eu e meu irmão somos duas pessoas completamente distintas. Assim também nos padrões psicológicos da autoconsciência. A pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Quando se adquire a consciência, realizando-se a identificação entre self e ego, torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à vacuidade, nunca se dando oportunidade para o vazio existencial. Não é admissível admitir-se o vazio tendo o despertar do self, que é o ser verdadeiro, eterno e pré-existente e vai para a posteridade com as suas cargas magníficas de conquistas emocionais e espirituais. Voltaremos.